Salve, salve! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo de cultura racional. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Melina Arantes Gonzalez. Se inscreva no canal para você ser notificada, de quando for ter novos vídeos. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas. E se você quiser adquirir o livro físico, é no www.culturaracional.com.br. Dando sequência na página 56. Então, todos ligados ao seu verdadeiro natural, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem desse universo, falido por ser deformado, perecendo aos poucos, naturalmente, pelo progresso da poluição, degeneração, transformação e deformação. E dessa forma, tudo se justifica pelos moldes naturais da natureza, por ser uma natureza em liquidação, e por isso tudo se acaba, por estar fora da sua forma natural de ser, que é de racional, puro, limpo e perfeito, e que se transformará com o tempo para o seu estado verdadeiro de ser. A natureza, em seu estado de imperfeição, vai perecendo por si mesmo, com as transformações que vai fazendo, até chegar no seu verdadeiro estado natural de ser, que é racional. Vindo com o tempo a transformação dessa deformação e de todos os seus feitos para o seu verdadeiro estado natural de ser racional. E por isso a evolução dessa deformação, seu estado em progresso de transformações. Tudo se transforma em classes de vidas diferentes pela degeneração dos seres e coisa alguma se acaba, porque tudo se transforma. Termina uma classe de vida e se transforma em outra classe de vida. Termina o tempo daquela classe de vida e se transforma em outra classe de vida. Termina o tempo daquela classe de vida e se transforma em outra classe de vida. E assim vão descendo de classes da evolução da deformação. A hierarquia da degeneração. Tudo que se degenera enfraqueceu, diminuiu, desceu para outra classe inferior à que estava. E assim a sua vontade é a vontade de todos. Voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, porque já estão bem fartos da visita que aí estão fazendo, em um mundo que não é o seu, em uma casa que não é a sua. E todos só estão bem dentro de sua casa, todos só estão bem dentro do seu verdadeiro mundo. Fora dele é isso que está aí. Quanto mais pena, mais tem que penar. Quanto mais sofre, mais tem que sofrer. Mas está na hora, e chegou a hora de todos voltarem ao seu mundo de origem. Porque a lapidação aí dos visitantes, os visitantes estão aguentando mais. Aliás, os visitantes não estão aguentando mais. O desespero chegou ao pavor e horror de estarem habitando em um mundo fora do seu verdadeiro mundo, de formas que a sua vontade é a vontade de todos, sair fora do mundo dos outros e voltar para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Com o seu verdadeiro corpo de energia pura, limpa e perfeita. Este não é o verdadeiro corpo. Esse é o corpo que tomaram para estar aí de visita, em um mundo diferente do seu verdadeiro mundo. O seu corpo verdadeiro é o corpo de sua origem de racional. É o corpo de energia racional que aí está, que é a causa dos vírus de origem racional, para a formação do raciocínio. Esse corpo de energia pura, limpa e perfeita, aí dentro da deformação, foi para a formação do raciocínio. Então, esse é que é o seu corpo verdadeiro. Esse corpo de energia pura, limpa e perfeita. Esse corpo de matéria foi a roupa, a indumentária que vestiam para os visitantes desse mundo inferior. Esse corpo de matéria é a roupa, é a indumentária, é daí do chão e fica aí no chão. O verdadeiro corpo é o corpo de energia racional. É a identidade da origem,
de serem seres racionais. Então agora chegou a energia racional, por estar aí a fase racional. E a energia racional liga-se ao corpo de energia racional, e o corpo de energia racional sobe para o mundo racional, fazendo a ligação com o raciocínio e orientando os visitantes com essa indumentária da deformação. E assim está feita a ligação de união dos dois mundos em um só, por a fase ser racional e se tornando tudo uma energia só. Energia verdadeira natural do ser racional, a energia racional. E todos dentro da energia racional estão aí na Terra, com essa indumentária da deformação racional, estão ligados pelo raciocínio ao mundo racional, se tornando tudo natural por tudo ser do verdadeiro natural do ser racional. Daí a vida se tornando racional naturalmente por tudo que é racional ser natural. Mudança da natureza, natural. Tudo natural. Você não está bem diferente do que era? Você não está bem mudado do que era? Tudo naturalmente, sem você sentir. E assim é tudo, até tudo chegar normalmente no seu estado verdadeiro natural. Os movimentos naturais ninguém sente. Percebe as mudanças muito naturalmente. No princípio pareciam que estavam muito longe do mundo racional e hoje estão sentindo que estão unidos juntos do mundo racional. Porque tudo é racional. Uma parte é deformada, que é este mundo inferior, e a parte superior, que é o mundo racional. Por estarem agora dentro da energia racional, se sentem mais unidos ao mundo racional, devido à energia, e cada vez sentindo mais, até surgir em todos a evidência racional. Então aí não passarão mais somente a sentir, aí passarão a ver os seus irmãos, habitantes do mundo racional, e o contato direto com eles dia e noite. São os seus irmãos que vocês lá deixaram para vir aí vestir uma roupa diferente de uma energia racional deformada. E os seus irmãos lá em corpos de energia puros, limpos e perfeitos que estão lá e estão aqui. Porque vocês estão ligados à energia racional por estarem dentro da fase racional. Então eles estão lá e estão aqui, porque tudo é racional. Por tudo ser racional. Racional é o seu ser. Tudo é racional. Hoje você chora e toda a humanidade chora de satisfação e de felicidade de ter em suas mãos o conhecimento de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos choram de alegria, todos choram de satisfação, de serem retirados aí de dentro dessa deformação, que já ninguém estava mais aguentando a lapidação. O desespero já era demais, já é demais. E assim agora todos e tudo de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. De formas que a forma racional é a forma verdadeira da origem do aparelho racional. Dessa maneira, tinha que chegar o dia de todos conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem e para lá todos voltarem. E assim chegou este glorioso dia, essa gloriosa fase da natureza, esse glorioso momento de todos saírem daí para fora, dessa vida de tormentos, dessa nau sem rumo, que é esse encanto, e todos agora, na melhor hora de sua vida, que é a volta de todos para a vida eterna, a vida racional no mundo racional. E assim todos glorificados com essa dádiva do mundo racional, com esta planta da volta de todos, todos chegando a serem o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos, seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Mas o animal, já desesperançado de tudo, não esperava que pudesse surgir no mundo um conhecimento desse, autêntico, seu verdadeiro mundo de origem. Dessa forma, o animal racional vivia incompleto por pensar que esta vida de animal não tivesse mais solução. Que a solução era viver a si mesmo,
porque no mundo não podia surgir quem pudesse dizer o porquê do mundo. Então o animal se agarrou à matéria como se a matéria tudo fosse, para a solução da vida, e vendo que na matéria nunca esteve nem podia estar a solução da vida da matéria. Então o animal, pensando como verdadeiro animal, que ser material era o tudo da vida, julgando pela sua grande mediocridade ser dono da natureza e da matéria, para fazer da natureza e da matéria o que bem pensasse em fazer. Então um animal julgava que o mundo fosse seu e não admitia que ninguém pudesse dar uma solução justa, perfeita e clara, porque o animal se julgava o ser todo-poderoso da matéria e determinando o que bem entendia de determinar, por fazer uso da vontade, por ser livre da forma que julgasse e da maneira que pensasse. Assim, a mediocridade levou o animal a pensar ser dono absoluto da vida da matéria, tudo isso embrutecimento por estar na fase de animal. O animal, como livre pensador, é limitado. Esse campo elétrico e magnético desse astral inferior e desse mundo inferior. Então, julgava e pensava que só podia existir este mundo inferior. Que não existia mais mundo algum superior a esse que pudesse interferir no mundo do animal. Tudo isto por falta de desenvolvimento intelectual, para poder pensar melhor e saber colocar as coisas em seus lugares e dizer: se existe este mundo é porque existe outro que deu consequência a este. Porque se existem esses feitos e este mundo organizado, é porque existe a causa, porque não há efeito sem causa. E existe a origem da causa e a formação que deu causa à origem, e a causa que fez a formação, e a origem da causa que fez a formação, e o ponto básico do início da origem. E por falta do desenvolvimento intelectual e cultural, é que muitos nunca chegaram a entender e compreender que todo feito existe a causa, por não haver efeito sem causa. Por não chegar a este teto divisório do consciente e subconsciente, é a causa de pensarem igualmente como bicho racional, que na matéria está tudo, julgando assim o nada como o tudo da vida, por pensar como um bicho racional, e pensando assim, desta forma, se ridicularizaram como verdadeiros materialistas, que não sabem como a matéria surgiu, que não sabiam como a matéria foi feita, não sabiam como o seu ser foi feito. Então pensava igualmente a um bicho, colocando a matéria acima de tudo, colocando o nada acima de tudo, como se o nada tudo fosse. E assim viviam somente para a matéria, como um bicho que só vive para a matéria, adotando assim a vida do irracional. Sim que para o animal a matéria é o todo de sua vida, por não ter recursos em sua natureza para deduzir o que é a matéria. Mas o animal racional, com bastante recursos para deduzir a desvalorização do nada, por ter recurso intelectual para ter um ponto de vista de acordo com sua origem de um ser racional. O desenvolvimento do pensamento, para saber deduzir melhor e saber que não há efeito sem causa. E que na causa das causas está ali o perfeito dono de tudo isso, porque aí ninguém é dono de ninguém e por isso tudo se acaba. Então, os que pensavam como bicho não olhavam para cima, só olhavam para o chão, como um bicho irracional, que só olha para o chão por não ter entendimento e percepção das coisas. Então, o bicho não tem condições de se perceber o seu modo de viver, e por isso a preocupação do bicho está somente no chão, aí embaixo. E o animal racional, muitos pensando igualmente um bicho. A matéria acima de tudo, como se a matéria fosse o tudo da vida de todos. Ora,
primeiro eu tinha que pensar. Se existe a matéria, é porque existe quem fez a matéria. Se nós existimos, é porque existe quem nos fez. E se existe este mundo com todos esses feitos, é porque existe quem tudo isto fez. Assim determina a lógica, com toda a sua perfeição. O que nós temos que fazer é respeitar tudo isto que quando aqui nascemos, encontramos. A lógica correta fala assim: então o que devemos fazer? Respeitar tudo aquilo que não é nosso, nem a nossa própria vida, e vamos tratar de conhecer o verdadeiro dono desse mundo que habitamos, porque se somos animais de origem racional, é porque existe o mundo racional, que deu consequência a este mundo inferior de uma deformação racional. Mas os descuidados de si mesmo e de tudo não davam conta da gênese da verdade. Então, fanatizados pela matéria, obcecados pela matéria, embriagados pela matéria, cegos pela matéria, julgavam que a matéria fosse dona de tudo. Então, se tornando materialistas e dizendo, o tudo está na matéria. E daí ficando cegos pela matéria, cegos pela ambição, cegos pela ganância, cegos pela vaidade. Criaram esse monstruoso pandemônio a ponto de não se entenderem e de ficarem tão decepcionados, de se desiludirem por completo de tudo, que parecia ser sem ser. E dessa forma, as consciências todas pesadas, por julgarem o erro como certo e o certo como erro. Por não procurarem a verdadeira gênese, o ponto que germinou toda essa espera desse mundo inferior, para poderem então terem mais ou menos noção da vida, até que com o tempo concluísse com a verdadeira noção exata de tudo, sobre o poder, aliás, sobre o porquê deste tudo aparente. Tudo isso por não terem uma noção definida sobre a verdadeira percepção da vida e de tudo de um modo geral, que conclui o mundo e sua criação. Dessa forma, se julgavam ser o que não são, e o mundo passou a ser um vulcão em ruínas, pelo desajuste do senso de humanidade. A vida depois de civilizados passou a ser o contrário do que devia ser. A vida deixou de ser aquilo que devia ser. O senso normal, o senso humano, o respeito ao que é da natureza. O respeito àquilo que não fez. E dessa forma, a natureza é dona de todos os feitos. A natureza é quem mantém de tudo todos os feitos. E daí a dona de todos os feitos, tomando suas providências, porque todos os feitos têm dono. E a dona continua mantendo tudo e todos de tudo. Quem fez a sua vida? Foi a natureza. Quem lhe mantém de tudo? Foi a natureza. Quem lhe gerou todos e criou todos e mantém todos de tudo? É a natureza. Então, quem lhe fez merece todo o respeito e todos os seus feitos que ela mantém merece todo o respeito. E assim a natureza lhe fez, a natureza lhe gerou, a natureza lhe criou, a natureza lhe mantém de tudo, lhe enche a barriga todos os dias e os seus feitos, que são seus filhos, não merecem respeito? Só você que deva ser respeitado? Todos são filhos da natureza, a natureza por isso mantém tudo e todos. Tudo que é da natureza, todos os seus filhos e seus feitos devam ser respeitados. Resultado: depois a natureza começa a cobrar as dívidas dos malfeitos de todos que se lançam em destruir os seus filhos. A natureza fez todos iguais a ela. Se todos têm sentimento, ela também tem, porque fez todos iguaizinhos a ela. Se todos têm amor ao que é seu, ela também tem. Fez todos como livres pensadores para ter noção exata de tudo. E assim aí está o grande erro de muitos e as grandes dívidas de muitos com a natureza. A natureza é dona de todas as vidas, porque é ela quem fez todas as vidas,
que aí estão e que mantém todas as vidas de tudo e de todo o conforto. Ela é que alimenta a todos, ela é que fez o alimento para a máquina de todos. Então, a dona de tudo, os seus filhos, os seus feitos não merecem respeito? E de formas que ela cobra bem cobrado os erros de todos, os crimes praticados contra os seus filhos que está contra ela. Ela é a dona de todos os filhos, de todos os feitos, e todos os filhos e todos os feitos merecem respeito. Ela é quem mantém tudo e todos. Indo contra os seus feitos, está indo contra a dona de seus feitos. Tudo isso pela má interpretação de si mesmo e da natureza. Por não saber viver como deva viver e como devia viver. Porque se tens vida, quem fez a tua vida? Quem te alimenta? E assim nas classes inferiores, todos sofrendo as consequências de seus erros e de seus crimes contra as leis naturais da natureza. A natureza é a dona de todas as vidas e que mantém todas as vidas. E assim quem planta flores, colhe flores. Quem planta espinhos, colhe espinhos. Quem planta o mal, colhe o mal. E quem planta o bem natural, colhe o bem natural. E assim cada um colhe aquilo que planta. De formas hoje aí está a fase racional. Mais perfeito ainda, que é a verdadeira origem de ser racional. Mais respeito ainda, porque racional todos são e tudo é. Hoje aí está o mundo racional, que vem buscar os seres de sua origem para o seu verdadeiro mundo de origem. Vem salvar o animal racional, que está agonizando. Muito mais respeito ainda. Porque racional é a razão de ser, e na razão de ser estão todos os direitos racionalmente de ser. E dessa forma está aí a volta e a recuperação do animal racional para a volta de todos ao mundo racional. A natureza, a dona de todas as vidas, a verdadeira mãe de todos, como não está se sentindo com esse procedimento contra ela, a toda-poderosa que fez tudo, fez todos e mantém todos, e assim racional, tudo completo, e animal racional, completamente incompleto. Então, o animal racional precisa conhecer o que é racional para deixar de ser um animal racional e ser um aparelho racional, em andamento de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Que maravilhoso, né, gente? Poder resgatar a nossa essência de racionais. Somos do mundo racional e temos que voltar para lá. Então, estude com afinco os livros Universo em Desencanto. Salve e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.